Deputado, logo de cara, né? Verdades. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Campos? O Vladimir me identifica, eu acho, como o principal adversário dele hoje. Você acha que essa experiência pode ser suficiente, essa trajetória, ser suficiente para você sentar na cadeira do Executivo? Você teve o apoio de Vladimir para a candidatura? O apoio político é ele botar a mão nas minhas costas e dizer, não, esse é meu candidato. E você não teve isso por partido? Não. Isso Nem foi... para deputado, nem para vereador? Nem para deputado, nem para vereador. Não é o que ele sustenta. Ele diz que campanha para deputado... Faz parte, né? Olá, muito obrigada pela sua audiência, muito bom te receber aqui no canal. Nesta semana, o Verdades com a Ana está de volta ao norte do Rio para colocar fogo no período pré-eleitoral em Campos, a maior cidade do interior do estado. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Tiago Rangel. Ele completou 37 anos em julho, é empresário e cresceu em Guarus, uma das áreas que mais precisam de atenção do poder público em Campos. E é lá que está a maior parte dos campistas. Também já foi vereador e está no primeiro mandato como deputado estadual. Foi eleito com mais de 30 mil votos. Arnaldo, mais uma vez, obrigada pela parceria. Obrigado, Ana, pelo convite. Deputado, logo de cara, né? Verdades. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Campos? A gente está avaliando o cenário, ainda está muito prematuro para eu dizer se vou ser ou não, mas tem uma tendência muito grande de ser candidato. Tiago, você estava você estava no Podemos, foi eleito deputado pelo Podemos, passou nessa composição aí, Podemos e PSC, essa fusão, você sai do partido, né, você está sem partido até hoje, namorou com republicanos, mas aí Vaguinho vai lá e tira uma foto com o Vladimir. Agora você está namorando com quem aí para tentar essa candidatura em 2024? Arnaldo, eu ainda me encontro no Podemos, mas liberado, né, da legenda. Já tive convite do União, até pelo próprio deputado e presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, de estar indo para a União para fazer parte da legenda, né, do partido na Alerj. Mas agora o Vladimir esteve aqui, né, Ana, e disse que existe um acordo com o Rodrigo Bacelar de que o Rodrigo não terá candidato em Campos. E depois diz que é um passo seguinte, que ele quer construir esse apoio de Rodrigo Bacelar, mas diz que isso é um passo seguinte. O que tem de acordo é que o Rodrigo não apoiaria nenhum candidato. Como que você ficaria no partido que vai ser presidido por Bacelar numa composição dessa? Arnaldo, até onde eu sei, não existe essa composição, né? Até pelo fato de eu estar no partido e para a União Brasil, e com essa possível candidatura, obviamente que eu só estarei no partido se eu puder ser candidato a prefeito. Então, eu acho muito prematuro a fala do Vladimir em relacionado à questão partidária do União. Falando em Vladimir... Não, por favor. Falando em Vladimir, você teve o apoio de Vladimir para a candidatura? Não. Para a eleição como vereador? Nem vereador, nem deputado. Porque se diz que tem o apoio e, de repente, mais à frente, houve alguma rixa ali entre vocês? Houve algum desencontro? O que aconteceu foi o seguinte, eu fui eleito vereador em 2020. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Eu seria candidato na legenda com Caio Viana no PDT. E aí... num período, num tempo, acabou eu e Caio, a gente não comungando da mesma ideia, e eu fiquei desconfortável de ser candidato, agradeci e procurei Vladimir à época, então, que era deputado federal, ainda para concorrer à eleição para prefeito, ainda como pré-candidato a prefeito, para disputar a eleição em um partido que ele tivesse coligação, né, dentro do seu grupo. E aí eu fui pro PROS, né? Obviamente, naquele momento, ninguém dava
ninguém tinha expectativa que eu seria um candidato de grande expressão. Mas quando o senhor procurou o Vladimir, qual foi o retorno dessa procura? O retorno foi que eu seria candidato, né? Dentro dessa legenda. Dele. Não o apoio dele, mas ele me daria a vaga para ser candidato. É um aval, né? Não, a vaga não quer dizer que é um apoio político. Né? O apoio político é ele botar a mão nas minhas costas e dizer, não, esse é meu candidato. E você não teve isso por partido? Não. Isso nem foi... para deputado, nem para vereador? Nem para deputado, nem para vereador. Não é o que ele sustenta. Ele diz que campanha para deputado... Faz parte, né? Faz parte. Então, assim, para vereador, eu entrei no partido como se fosse mais um candidato, para fazer uma legenda para eleger, que na época, os dois candidatos que era para ser eleito dentro do Podemos, a expectativa que eles tinham era do PROS, era o Juninho Virgílio e o Dr. Edson Batista, ou a Josiane Morumbi, desses três candidatos. E eu superei essa expectativa que eles tinham. Eles achavam que eu faria 800 votos, 600 votos para completar a legenda para outro candidato. E eu tive uma votação muito expressiva. Eu tive 2.775 votos, colocando 120% a mais do que o próprio candidato que seria para ser o mais votado, que era o Juninho Virgílio. Ele fez 1.300 votos, se eu não me engano. E aí, passada a eleição de vereador, eu comentei com o Vladimir que eu seria candidato a deputado. E ele falou que o candidato dele a deputado estadual seria o Bruno Dauari. Que não teria espaço dentro do grupo para apoiar outro deputado. Que a máquina, a prefeitura, ele em si não apoiaria outro deputado. Eu falei que seria candidato mesmo assim. Isso logo após a eleição de vereador, Ana Paula. Então, passar o tempo... Eu vim ao Rio, comecei a namorar partido, comecei a escolher partido, ver legenda. Escolhi a legenda do Podemos. À época, o Patrick Welber, que era secretário de Trabalho e Renda, era o presidente do Podemos. Me colocou na legenda. Foi uma situação até muito parecida com a primeira eleição que eu fiz para vereador. Ele não esperava que eu teria essa quantidade de votos. Eu já tive 31.175 no pensamento dele, eu seria também um candidato ali para poder fazer legenda para os candidatos que eram que ele tinha montado para eleger, que era o Hélito José, né, que era deputado de mandato, e o doutor Gilberto, que era vereador do Rio. E eu entrei no Podemos, e o corte que ele me dava ali era no máximo de 10 mil votos. Eu me lembro até que ele falou comigo assim, é bom você fazer uma quantidade de voto maior porque você vai se preparar para a reeleição de vereador. Eu brinco com ele até hoje sobre isso. E por surpresa fui o deputado mais votado de novo ali dentro do Podemos. Eu tive 31.175 votos e o Arthur Monteiro teve 29 mil. Foi 2 deputados eleitos na legenda do Podemos. Mas, deputado, o senhor foi eleito vereador em 2020, né? 2020 e 22 deputados. Isso. Não concluiu, terminou o mandato como vereador, obviamente, porque venceu para deputado. Se existir uma vontade e tudo articular para que o senhor seja um pré-candidato, o senhor também não vai concluir o mandato como deputado, né? Está sempre deixando no meio do caminho. Aos olhos do eleitor, o senhor acha isso uma trajetória interessante? Ana Paula, eu vou muito pelo sentimento do eleitor. Se o eleitor entender, o povo entender que é necessário que eu saia candidato, que eu seja candidato para ocupar um outro protagonismo, eu serei candidato. Né? Se caso o eleitor não entender, e as pesquisas e as conversas que eu tenho com o meu grupo político, com os próprios eleitores, entender que está muito prematuro, a gente também pode repensar relacionado à candidatura a prefeito. Mas fato é que hoje o meu nome está à disposição sim para ser candidato a prefeito da cidade. Eu estou vendo uma sanção muito grande relacionada à minha pré-candidatura a prefeito, até porque ficou um vácuo novamente na cidade, que são poucos candidatos de oposições. E o que
como o mandato de apenas 2 anos como vereador e agora como deputado, isso tudo pode contribuir para uma futura candidatura, pré-candidatura ao município, ao executivo? Pode contribuir? Mas a experiência que eu já venho adquirindo, né? Eu tive a experiência do parlamento municipal, que é a Câmara de Campos, e agora com a experiência ainda maior na Assembleia Legislativa do Estado. Então, são debates que contribuem para a minha maturidade política, para a minha articulação política. Mas acha que essa experiência, pequena ainda que seja, né? Porque não conseguiu concluir o primeiro mandato como vereador. E não estou te falando de forma negativa, não, tá? Até porque você subiu um degrau, né? Sua escada você está subindo, obviamente. Mas você acha que essa experiência pode ser suficiente, essa trajetória, ser suficiente para você sentar numa cadeira do Executivo da cidade de Campos, que é a maior cidade que a gente tem aqui no interior do Rio de Janeiro? Acho que sim, porque o que contribui também eu também sou gestor, né? Antes de ser político, eu já era gestor. Sou dono de uma rede de postos de gasolina, tenho uma empresa que eu administro. E você administrar o próprio negócio, e você ter êxito no seu próprio negócio, né? Isso já te dá uma credibilidade ao eleitor, a você também poder organizar as finanças e administrar um município. E mais a experiência política também. Sim, levando pela máxima que o privado você visa lucro, né? No público não. Então, público, existe uma diferença que é crucial aí, né? E tudo bem que a experiência do privado, sim, ela vai contribuir, mas são meios diferentes. Sim, no privado você vai tentar fazer o máximo para economizar os recursos públicos, mas fazer realizações. Por exemplo, eu estou vendo uma cidade de Campos com quase 4 bi de orçamento, Ana Paula e Arnaldo, e eu não vejo grandes realizações. Pelo contrário, o que eu estou enxergando hoje na administração do prefeito Vladimir Garotinho é que ele cria pequenas realizações como se fossem grandes eventos, né? Obviamente que nós tivemos uma gestão passada, que foi o ex-prefeito Rafael Diniz, que teve dificuldade financeira, todos sabem disso, também teve uma dificuldade administrativa. Rafael, gosto dele, tenho simpatia por ele, não tenho tanta amizade, mas a gente se fala, mas houve também uma administração ineficaz. E já com uma cidade hoje, né, com quase 4 bi de orçamento, a gente, Campos, poderia estar crescendo muito mais do que só fazer asfalto e assim mesmo recapear asfalto, fazer asfalto no centro da cidade e a periferia, o interior, a baixada campista, estando com estradas esburacadas, com esgoto a céu aberto. Eu acho que em 4 bi de orçamento a gente poderia fazer mais, pode fazer mais pelas pessoas, pelos campistas, a cidade pode ter uma evolução maior. Tiago, você mesmo citou aí agora que você tem experiência de 2 anos na Câmara, enquanto vereador, e 2 anos polêmicos da Câmara de Campos. Conversávamos aqui, né, recentemente sobre essa movimentação intensa. E aí a gente pode falar de Código Tributário, eleição de mesa, tudo muito quente nesse período. E agora, alguns meses, vamos botar aí de fevereiro para cá, 7 meses como deputado estadual. Qual a diferença de legislar no município, onde você vive, conhece as necessidades de quase todos os bairros, apesar de Campos ser uma cidade extensa, a gente consegue fazer contato com todo mundo, quando você passa para o estado do Rio para representar essa região que é mais distante da capital? É uma diferença absurda, né? Uma diferença muito grande. E no legislativo estadual, na LERJ, são debates, um debate mais acalorado, mas assim, um debate em alto nível, não desfazendo aqui do legislativo municipal, mas a experiência é muito maior. Agora a gente falou, você citou aí a questão do orçamento da cidade, fez um comparativo de Rafael Diniz e Vladimir Garotinho. Eu entrevistei inclusive o Antony Garotinho e ele fala muito sobre isso. Comparar o governo Vladimir com o Rafael, que é o governo mais próximo, a população acaba aprovando o governo Vladimir, independentemente de se tem algo satisfatório demais ou não.
as pesquisas mostram isso. Todas as pesquisas mostram uma aprovação popular para o Vladimir muito favorável num cenário de reeleição. Como a oposição vai trabalhar para desfazer essa visão da população em relação ao governo Vladimir? Olha, nós que somos da oposição, o próprio Caio Viana, a própria deputada Carla Machado, apesar de ser de São João da Barra, mas ela teve uma votação muito expressiva na cidade, 18 mil votos. O próprio Bruno Viana, que foi candidato a deputado e teve uma votação muito expressiva na cidade. O Frederico Barbosa, esposo da prefeita de São Francisco de Itabapoana, que é muito minha amiga, e ele também é muito meu amigo. Esse grupo de oposição, a gente vai organizar, né? Obviamente que terá várias candidaturas, acredito eu que o Caio também vai ser candidato, o próprio Jefferson será candidato, né? Eu bem tendenciado para também ser candidato, e eu quero até falar sobre as pesquisas que eu tenho visto, que o número de desconhecimento que eu tenho ainda é muito grande, um número de desconhecimento de 80%, e citações em torno de 5% a 6%, numa rejeição de 11%. Então, ou seja, com esse número de desconhecimento ainda muito alto, isso é algo positivo, que eu posso ainda construir uma imagem, né, para o eleitor. Você tem um campo aberto, né? Quando a gente costuma falar isso, o pré-candidato desconhecido, ele tem um campo aberto. Isso é bom porque ele pode explorar. Mas do outro lado você tem um prefeito com uma aprovação popular muito boa, que já tem uma vitrine que é a própria prefeitura. Isso também não pesa? Olha, eu acredito que fragmentando a eleição em Campos dos Goytacazes, terá segundo turno. É impossível não ter segundo turno. Eu já fiz essas contas e é impossível não ter o segundo turno. Com a campanha do Caio, com a campanha do professor Jefferson, com a minha candidatura, com a candidatura de outros candidatos que podem surgir ainda menores, mas acaba ajudando a fragmentar a eleição. Eu gostaria até de fazer um relato. Esses dias, semana retrasada, eu estava na padaria, aquela padaria do Salete, e o candidato Jefferson estava na padaria tomando café. Eu entrei, sentei, né, tomando café também. Na hora que nós saímos para poder pagar a conta, ele não havia me conhecido, ele não me conhecia. Ele não tinha, ele era um pré-candidato a prefeito, né, e não conhecia ainda o deputado ali da cidade, e também pré-candidato, né, a prefeito. Então, eu até comentei com o meu assessor, olha, o desconhecimento ainda que eu tenho na cidade é tão grande que nem o próprio pré-candidato a prefeito pelo PT, ele me reconheceu. Ele só foi me reconhecer quando a Caixa, que eu fui pagar, falou, deputado, deu tanto. Aí que ele me reconheceu. Ele falou, você que é o deputado Thiago Rangel. Então, assim, eu vejo isso como um ponto positivo para mim. Deputado, pegando uma carona na pergunta que o Arnaldo fez anteriormente, a última, ele falou sobre a diferença de legislar na cidade de Campos e de legislar na Alerj. Mas juntando os dois ali, o que o senhor fez para Campos durante o mandato de 2 anos e até o exato momento, na Alerj, para o senhor trabalhar esse legado e o que o senhor fez como campanha? A verdade, Ana Paula, é que no Legislativo a gente não tem o poder de executar. A gente tem o poder de fazer pedidos, né? A gente manda indicações. Mas essas indicações, esses pedidos geram resultados. E aí o senhor colhe os outros disso. Depende do executivo, se ele atende ou não atende. Por exemplo... Em Campos atendeu? Eu tenho feito pedido para Campos. E aí as articulações também, né, deputado? Tem um movimento de articulações. Mas também, né, existe uma certa resistência, por exemplo, por parte do próprio Vladimir Garotinho, o senhor fala aberto, que todas as visitas que eu faço à Secretaria de Estado, ainda como deputado estadual, depois ele vem para tentar desconstruir aquele pedido que eu havia feito para a cidade. Então o senhor está dizendo que o senhor está amarrado? Não é que eu estou amarrado, mas tem um imbróglio no caminho, que é essa questão de... Por exemplo, eu fui na Secretaria de Saúde do Estado, aí eu pedi recurso para Campos dos Goytacazes e São Francisco de Itabapoana. No outro dia, o prefeito estava lá dizendo que não poderia me atender porque
ele era do PP e esse protagonismo não poderia ir para mim. Então, existe essas disputas internas. Uma guerra de vaidade. Uma guerra de vaidade. Que eu acho desnecessário. Eu acho que o importante nesse momento é a gente entregar resultado para a população. Por exemplo, eu fiz várias indicações de rodovias estaduais e foram atendidas, entendeu? Então, assim, eu ainda enfrento essa dificuldade porque o Vladimir me identifica, eu acho, como o principal adversário dele hoje. Mas isso para Campos. Pra Se você Campos. pega, como você foi eleito Mas para o estado do Rio de Janeiro, você poderia usar como bandeira. Por exemplo, a região norte e noroeste. Nós recebemos todos os prefeitos, inclusive o deputado Rodrigo Bacelar, para a gente absorver as demandas dos prefeitos. São 13 prefeitos, aquele sindicato... O CIDENF, né, que é a Fátima Pacheco, que é a presidente. Uhum. E eles estavam com atraso no repasse do custeio da Secretaria de Saúde. Depois dessa reunião que a gente organizou, em 48 horas foram feitos esses repasses para as prefeituras, que eles estavam muito sufocados, muito debilitados em relação à saúde, com leitos fechando, tendo que demitir médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. E a gente está ali dialogando, né? Graças a Deus avançamos nessa questão da Secretaria de Saúde, junto com o deputado Rodrigo Bacelar, que é o presidente da casa. Ele fez questão de me convidar para eu poder tomar pé também dos problemas do norte e noroeste do estado, até por eu ser o deputado também da região. Então, são vários problemas, várias questões que a gente vem ouvindo os anseios dos prefeitos, dos vereadores, e a gente poder estar entregando os resultados. Deputado, a gente chega num determinado momento da nossa conversa que a gente fala sobre política, mas a gente também quer conhecer o outro lado do deputado, né? Um lado fora deputado estadual, fora político, né? Quem é Thiago Rangel por trás do terno? Olha, eu sou filho de um mecânico industrial, né? Família de pouco recurso, morador de Guarulhos há muitos anos, a minha infância toda. Um garoto muito otimista que sempre buscou não só melhorar a minha vida, mas eu buscava muito ajudar o próximo. Eu acho que essa vocação de eu entrar na vida pública e tão pouco tempo eu já virar vereador e deputado, que é um ponto fora da curva, né? Nós sabemos que só as famílias tradicionais, as oligarquias políticas que conseguem ter esse avanço político tão rápido. Então, eu me considero um vencedor, né? Ainda mais por sair de uma família humilde, e eu, graças a Deus, eu mantenho as minhas origens, eu mantenho a minha simpatia, a minha humildade. O poder não deixou eu mudar a minha personalidade. Mas o que você gosta de fazer quando não está na Alerj? Qual é o seu hobby? O que você gosta? Pratica algum esporte? O que mais, Arnaldo? Vamos lá, me ajuda aí, para a gente descobrir o Thiago Rangel do avesso. O trabalho é tão grande, sabe, Ana Paula? Não, mas tem que ter um momento de descanso. Folga, um momento de distrair, eu pego meu filho de 1 ano e 8 meses, a minha filha, eu vou para restaurante. Você tem quantos filhos? Tem 2 filhos. 2 filhos. Tem uma menina de 17 anos. 17? A Tamires. Que já iniciou na política. Né? Já iniciou? Que já iniciou na política. Vai ser mesmo? candidata. É mesmo? Vereadora? Será candidata a vereadora. Que interessante. Eu acho super interessante quando você vê um jovem já, né? Presidente de comitê de juventude dentro de partido já? Ou já foi? Não foi isso, Thiago? Ela já foi do Podemos e está no PRTB. Muito legal. Tamires, de 17 anos. Que vai fazer 18, né? Antes ainda da eleição. E o Theo, que vai fazer amanhã 1 ano e 9 meses. Ah, que fofo. 1 ano e 9 meses? São 2 filhos, então, né? 2. Eu procuro estar muito próximo dos meus filhos, porque o trabalho semanal é um trabalho muito pesado, né? Então, a gente vê pouco a família. Acordo cedo, o filho dormindo. O que você faz com eles quando você tá junto? Eu vou para restaurante, eu passeio, eu vou para praia, vem aqui em Cabo Frio, passeio com eles, assim, vou para cinema. Então, assim, eu acho que eu procuro ser o máximo presente, né? Porque a semana é muito pesada.
Como eu havia falado, eu acordo com meu filho dormindo e chego com meu filho dormindo. Então, o tempo que eu tenho para estar com eles é o final de semana. E você sente falta disso? Muita falta, muita falta. E pensa em como pode mudar isso sem abrir mão da sua vida política? Ana Paula, não tem como mudar, porque a política, eu ainda estou na política e ainda sou administrador das minhas empresas. Então, eu estou com duas funções pesadas, né? Eu não tenho tempo suficiente, assim, eu saio de casa em torno de 7, 8 horas da manhã e chego 9, 10, 11 até 3 horas. E você se cobra por isso? Você se cobra por isso? Cobro. Tem hora que você olha no espelho, então quando você bota a cabeça no travesseiro e pensa assim, queria ser um pai mais ainda presente. Sim, tem hora que eu me cobro. Tem hora que eu penso assim, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, né? Para eu ter esse tempo, eu teria que abrir mão de alguma coisa. Mas, como eu fiz a escolha de estar na vida pública e continuar ainda sendo o administrador, o empresário, se faz necessário, né, eu ter essa responsabilidade, eu estar avançando, até porque eu estou também tentando visar o futuro deles. E né? o feedback deles? Eles te cobram? A minha filha cobra muito. Mas ela também está entrando na vida política. Cobra, eu acho que ela cobra tanto que agora quer. Está entrando também na vida política. E ela fala muito da geração do primeiro emprego, né? Há 17 anos, ela vê muita dificuldade dos jovens estar conseguindo o primeiro emprego. Ela me fala muito que ela quer defender essa bandeira da geração de emprego. Tiago, você falou aí algumas vezes sobre essa questão da vida pública e você tem um episódio triste, né, na sua vida pública, lá mais de 10 anos atrás, naquela questão do atentado que acabou vitimando seu primo. Você também estava no carro, né, teve um atentado a tiro. Você, na época, era coordenador do DETRO na região. Depois você vem a ser vereador, agora deputado. Compensa essa dedicação à vida pública, vendo episódios como esses, vendo esse afastamento da família? O que te motiva a continuar na vida pública, mesmo com toda essa bagagem negativa que também vem junto? Arnaldo, o que me motiva a estar na vida pública é poder fazer pelo próximo. Eu tenho muita sensibilidade em poder contribuir com a sociedade, entendeu? Então, graças a Deus, eu tenho feito isso com excelência. Eu tenho me dedicado o máximo que eu posso para poder entregar os resultados esperados pelos eleitores, pela população. Eu sou novo ainda na política, né? Estreando na disputa de eleição. Tem até uma matéria minha que saiu, o vencedor de eleições, e depois eu parei para pensar, realmente, são 2 eleições, uma atrás da outra, né? Isso me dá uma credibilidade muito grande, até com o eleitor, né? Então, é sinal que o meu trabalho está sendo positivo. Vamos encaminhando para o final? Vamos falar então um pouquinho sobre o governo do Estado, já Sim. que você agora está na Alerj, né? Você tem o poder de fiscalizar o governo do Estado. O governo do Estado, algumas vezes, né, teve em Campos, que é a sua base eleitoral, para anunciar vários investimentos. Como que você acompanha essa relação Vladimir Castro e em resultados para Campos? Olha, eu acompanho o seguinte: o governador Cláudio, ele tem sido muito generoso para Campos do Goytacazes. No momento até que o próprio prefeito assumiu a prefeitura, ele ainda custeou, se eu não me engano, 3 ou 4 meses de folha do servidor, né? O município estava em uma situação muito difícil, vários investimentos de obras, como a obra do Parque Saraiva, como a 15 de novembro, que não foi entregue ainda, porque o prefeito ainda não pintou, não colocou as faixas, né? Mas a obra foi entregue, foi o governo do estado que fez, o HGG. Então, assim, o Cláudio, o governador, tem sido muito generoso para a cidade de Campos do Goytacazes. Eu só tenho a agradecer aqui ao governador Cláudio Castro pela boa vontade que ele tem, pelo carinho que ele tem com a cidade de Campos do Goytacazes. Ele é um governador que ele mantém isonomia em relação a candidaturas. Ele não deixa que prejudique o meu trabalho como deputado, se ele tem preferência por A, ou por B, ou por C. Ele não se envolve nessa questão eleitoral. O que
é muito importante para a gente, porque quando você tem uma disputa política local, acaba atrapalhando a gente levar o desenvolvimento para a cidade, como eu acabei de falar agora há pouco aqui. Eu tento levar investimento para a cidade e sou atrapalhado. Muitas das vezes o governador acaba não sabendo disso e a gente acaba tendo uma disputa interna, né? uma briga interna, porque eu sou deputado estadual, ainda deputado da base do governo Cláudio Castro, e eu acredito no governador. Eu acredito até no deputado Rodrigo Bacelar, que também tem trabalhado junto, parlamento, mantendo o parlamento unido ali, para poder dar governabilidade a Cláudio. Eu não nego, eu sempre falo com o Rodrigo, nós somos... eu tenho orgulho de ter você como presidente da Assembleia Legislativa, eu tenho orgulho de ser campista e tenho orgulho de ser seu colega aqui na Assembleia, porque juntos a gente não tem vaidade. A eleição já passou, a nossa rivalidade política, a disputa eleitoral, ela passou. Então a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para as pessoas que esperam algo da política, porque a política está muito desacreditada, Ana Paula. Então, o eleitor está cansado de brigas, mas infelizmente ainda existe essa picuinha de quem vai levar, de quem vai fazer, de quem vai aparecer na foto. Isso só atrasa o desenvolvimento. Por exemplo, o exemplo que tem é que o governo do estado se comprometeu com a obra do Novo Jockey, e aí o prefeito foi cobrado nas redes sociais e ele pediu para que cobrasse os 3 deputados. Mas ele, quando vai inaugurar alguma obra do estado, ele não pede para agradecer os 3 deputados. Então, e ainda mais, os 3 deputados que ele diz que era para cobrar, um deles foi o que ele elegeu, que é o Bruno Dauari, que é o candidato dele. Então, assim, é difícil a gente lidar com esse tipo de... Como é que eu vou dizer? Com esse tipo de conduta. Se a gente estivesse unido em prol da cidade, seria muito melhor. Tanto que eu até... Na entrevista, eu falei, o prefeito, meu gabinete está de portas abertas para o que o senhor precisar. Pode vir aqui, que nós iremos num palácio, nós iremos procurar o governador, sem revanchismo político. Eu acho que esse momento é o momento da gente entregar resultado para a população. Eu acho que falta, se a vontade é essa mesmo, de ajudar a população, falta sentar, são 2 adultos, né? Sentar e conversar e chegar num consenso. Senão, realmente, a picuinha política ela vai atravancar mesmo, e vai prevalecer e vai atravancar o desenvolvimento. Deputado, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui, por ter vindo, ter viajado, ter vindo até aqui para a gente conversar um pouquinho. Isso também é fazer a política, também é trabalhar, né? Mostrar para as pessoas o que está sendo desenvolvido, o que está sendo encaminhado, mostrar um pouquinho de quem é o Thiago Rangel, além, né, do terno, além dos compromissos que a vida pública, esses compromissos exigem do deputado Thiago Rangel, que lhe toma um tempo de ser pai, de ser família, né, de ser gente como a gente, né? Ser gente como a gente. Muito obrigada pela participação, boa viagem de volta. E precisar da gente, a gente está aqui. Arnaldo. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigado, Thiago. Política de campo, se deixar, a gente vai ficar aqui o dia todo, né? Os cabruncos conversam bem. Obrigada, deputado. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Arnaldo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. O Verdades com a Ana desta terça-feira fica por aqui. Obrigada novamente pela sua companhia. Com o nosso trabalho, a gente espera que você possa entender melhor o trabalho dos nossos políticos e, assim, cobrá-los. Nosso programa volta na semana que vem. E, claro, estou esperando a sua audiência. Até lá.